afirmamos, isso é prova de que nós somos filhos de Deus e de que nós temos comunhão com Deus. E eu sei que às vezes a gente estimula um pouco, que a gente precisa viver isso um pouquinho, mas eu queria que a gente pudesse, eu não sei se você vai poder sair do teu lugar, mas de repente você sempre tem aqueles irmãos que você cumprimenta ele na igreja, até porque às vezes ele fica bem perto de você. Mas eu queria que de repente, se você pudesse sair do seu lugar, ou dar um aperto de mão, um abraço num irmão que você não costuma falar com ele. Eu queria que a gente pudesse fazer isto, a gente cantando esse louvor, recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, queridos? Amém? Agora os irmãos podem voltar para cá. Eu sei que eu acabei aqui cantando, né? Mas eu preciso de ti, meu querido irmão. Amém? Tá bom. Glória a Deus. Amém? Agora eu quero ler com os irmãos que coisa gostosa, né? Coisa maravilhosa. A pastora Neuza, irmão, amém, irmãos? Amém. Agora, os irmãos ligaram aí ligaram o modo abraçólogo. Irmãos, amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ler agora o livro de 1 João. Não é Evangelho de João, é 1 João, capítulo 1, ou capítulo 2, dos versículos 7 a 11. A pastora Neuza estava conversando comigo acho que foi quinta-feira, quinta ou sexta, agora nem sexta, né? Na sexta-feira,
E a doutora estava indo lá, conversando com ela, né? Interessante que existe assim um carinho tão grande das médicas para com a pastora, que um grupo de médicas residentes foram tudo lá para tirar foto com ela, para abraçar, e uma falando que eu também sou da igreja presbiteriana, e eu sei como é que é a nossa vida com Cristo. A médica que é católica, a Giovana, falou assim: olha, eu sou católica, mas eu oro pela senhora todo dia. Quer dizer, eu estava falando para minha mãe: mãe, que coisa maravilhosa é a gente servir a Deus. A gente tem uma alegria, a gente tem uma comunhão, a gente encontra às vezes um crente. Você pode estar fazendo uma viagem, pode estar lá no interior de um lugar, você encontra um crente, você sente aquela alegria, aquela comunhão, porque por causa desse amor que existe na nossa vida, que Cristo que fez isso por nós. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então o texto diz assim, ó: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é, olha só, parece aqui que há uma contradição. Perceba bem, ele diz que vamos ler o versículo 7, só para a gente... Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Ele fala que não é novo. Já no versículo 8, ele vai dizer que agora eu vou falar de um mandamento novo. Preste bem atenção. Outra vez vos escrevo... Não, vamos lá, o 7, só para eu ler novamente. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Ele diz que não está escrevendo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Agora olha só o que ele vai dizer. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Então o que a gente pode entender daqui? É que Deus, ele amar o mundo e Deus amar as pessoas, esse não é um mandamento novo, já era um mandamento antigo. Até mesmo porque, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui um texto, Levítico 19, versículo 18. Olha, Levítico foi escrito na época da lei, né? É um período da lei, e lá na lei já havia a ordenança da gente amar o nosso próximo. Já era um mandamento de Deus. Então, na verdade, não era um mandamento novo. Mas a palavra novo, no grego, ele tem dois sentidos, que não aparece na nossa língua. Quando nós lemos, só aparece o vocábulo novo. Mas no grego, quando nós fazemos uma leitura no grego, aparece a palavra para novo, aparece a palavra neós, é um vocábulo que quer dizer tempo, que quer dizer novo, mas está se falando de tempo de cronologia. Vamos dizer assim, é uma pessoa que é mais idosa, ela não é uma pessoa mais nova, né? Ela é uma pessoa que já tem muitos anos. Então aí poderia se usar a palavra neós, em termos de tempo. Mas o texto ali, quando João ele está dizendo de que eu estou apresentando para vocês um mandamento novo. Então ele usa essa expressão aqui, ó, kainós, em termos de qualidade. Ou seja, Jesus, o que João ele vai dizer para nós, que o mandamento novo não é ele não está se falando de tempo, de algo que as pessoas já conhecem por muito tempo, mas ele está falando de
qualidade do tipo de amar. Vocês entendem isso? Jesus, ele está nos ensinando agora, quando Jesus diz assim, ó, um novo mandamento vos dou. Jesus não está falando de que ele estava criando alguma coisa fora do comum, mas ele estava falando de algo que era diferente daquele que eles conheciam. A maneira como que vocês amam é de uma forma que eu quero que vocês amem diferente. E aí ele vai usar essa expressão kainós, que ele vai falar da maneira diferente de que nós precisamos amar. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que esta palavra que Deus colocou no meu coração, para nós podermos meditar nesta noite, é aquilo que Deus, ele quer para a vida da nossa igreja. Eu tenho um compromisso como pastor, de fazer com que nós nos amemos mais, porque esse é um mandamento do Senhor, porque essa é uma ordem do Senhor. Quando um crente, quando um irmão, ele vem para mim e faz uma queixa de um, de outro, eu não tenho preferência nenhuma na igreja entre um irmão e outro. Quando um irmão, ele fala, reclama, né, pastor, essa pessoa é assim, 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 ou essa pessoa fez assim, 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 e na verdade, eu não fico nem com raiva daquele irmão que fez a coisa errada, e também não faço política para agradar aquele a quem está me fazendo, vamos dizer assim, a queixa, porque como pastor, eu não quero que a igreja, de forma alguma, ela seja dividida. Pelo contrário, eu quero que aquele irmão que está rejeitando um outro, que ele entenda um processo de nós aceitarmos o outro. Não quer dizer de que nós vamos aceitar os erros dos outros, que a gente não vai aceitar a falha dos outros, mas a gente precisa de entender de que Jesus morreu por aquele irmão, que aquele irmão ali é parte de mim, e que eu preciso aceitá-lo, eu preciso recebê-lo, e isso é independente da cor do nosso irmão, da conta bancária do nosso irmão, da inteligência do nosso irmão, se ele é cheiroso ou se ele não é muito cheiroso, isso independe, porque nós precisamos de amar. Essa é a forma como que Jesus, ele vai nos ensinar, para nós amarmos a todos. E nós, como igreja, nós precisamos de amar uns aos outros. Nós precisamos de nos esforçarmos para nós nos amarmos. Nós precisamos de buscar em Deus. Senhor, me ajuda eu amar o meu irmão. Ajuda, Senhor, eu entender e aceitar mesmo as diferenças que existem entre nós, mas eu quero, Senhor, amar o meu irmão. Então vamos ler o versículo seguinte: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Ou seja, João, ele aqui nesse livro, ele não está dizendo de que você, ele não está aqui fazendo uma acusação, mas esse livro é um livro que, o livro de João, a primeira carta de João, é uma carta que ele vai nos fazer um confronto, para nós podermos consertar a nossa rota. Se a gente está fazendo alguma coisa errada, se nós somos realmente de Deus, se somos discípulos de Jesus, nós vamos corrigir, nós vamos procurar acertar. A mensagem não é para você sair daqui, você pensando de se você é um crente ou se você não é. O importante aqui de nós ouvirmos a mensagem é de nós entendermos assim, ó, de repente eu estou sendo um crente, que eu não estou agindo de acordo com aquilo que Deus, ele quer que eu haja. Eu preciso me corrigir, eu preciso acertar a minha rota. Mas você não, porque João, a intenção de João não é dele trazer confusão
para a sua cabeça e nem dúvida. Pelo contrário, o apóstolo João, ele está trazendo uma prova para a gente saber como que se comporta, como que comporta uma pessoa que nasceu de novo. Uma pessoa que nasceu de novo, ela não pode odiar um irmão, ela não pode rejeitar o irmão, porque o que João ele está dizendo, o que a palavra está dizendo, que a pessoa que age assim, essa pessoa que odeia uma outra, é porque ela não nasceu de novo, ela continua ainda em trevas. Esse não é o comportamento daquele que conheceu a Deus. Então vamos ler lá, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Ou seja, ele vai usar essa figura de luz e trevas, esse contraste entre luz e trevas. Então aquele que está em Deus está na luz. O que é estar na luz? Está sendo iluminado. O crente, ele não é uma pessoa manipulado pelo diabo. O crente não é marionete de Satanás. O mundo, as pessoas que não têm Deus, que não têm o Espírito Santo, é que acabam se tornando marionete, acabam sendo manipulados por Satanás. E eu vou mostrar isso porque a gente, na leitura do texto, a gente vê que existe um embate por trás da nossa vida. Nós que temos o Espírito Santo, nós que temos a palavra de Deus, nós que vivemos como filhos de Deus, obrigado, nós que vivemos como filhos de Deus, e aqueles que não são filhos de Deus. Versículo 11: mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas. Olha, o texto, a gente está lendo um texto em que ele fala que você não odeia porque você está na luz. Aquele que está na luz, ele não odeia, mas aquele que está em trevas, ele odeia. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E aí, a gente vai ver adiante. Coloca o versículo 12, só para eu ter uma... Só um momentinho aqui. Versículo 14, por favor. E vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, e vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Quando você lê a primeira carta de João, você vai ver que existe uma forte influência do inimigo, sempre querendo nos tirar daquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida. Então, eu estava buscando o versículo, porque o versículo fala desse contexto em que por trás das nossas ações, por trás da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, sempre vai haver uma força diabólica para tirar de você essa comunhão, essa aceitação, essa vida de você amar o seu irmão. Sempre vai haver uma influência forte do maligno para nos atacar. Agora, o que eu queria também falar aos irmãos, porque quando a gente estuda uma epístola, a gente estuda, e eu já falei isso aqui para os irmãos, que o livro de João, ele apresenta três provas de que uma pessoa é crente ou não, né?
Então ele vai apresentar, ele fala de que se você, aquele que diz que Jesus ele não veio em carne, se uma pessoa não aceita que Jesus veio em carne, essa pessoa é do maligno ou é do anticristo, ou seja, a mesma coisa, né? Então, uma das primeiras provas que nós temos é uma prova doutrinária, né? De que a gente crê, a gente acreditar que Jesus ele veio em carne e que ele vivo está, e tudo aquilo que ele nos ensinou é para nós vivermos, não apenas no campo das ideias, mas na prática daquilo que nós devemos fazer. A segunda prova é essa prova social, que o apóstolo João vai dizer de que se uma pessoa diz que ama a Deus, se uma pessoa que diz que é nascido de Deus, ele precisa como prova de que ele de fato é de Deus, é se ele ama o seu irmão. A gente lembra de João capítulo 13, versículos 34 e 35, em que Jesus ele fala de que eu trago um mandamento para vocês, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, né? E aí Jesus ele vai nos fazer uma ênfase de que por causa do amor que nós temos um para com os outros, o mundo vai conhecer de que nós realmente pertencemos a Deus. Os irmãos entendem que a mensagem do Senhor nesta noite, no sentido de nos chamar a atenção para nós vivermos uma vida em amor, de nós amarmos os nossos irmãos, e esse amor, irmãos, quando a gente está falando de amor, não é uma questão de sentimento, porque a gente pode pensar em amor se falando de sentimento. Poxa, por exemplo, agora mesmo, quando eu estava chegando na igreja, eu queria até que fazer um parêntese aqui, até porque logo no início da mensagem, eu pensei de fazer isso, né? Que logo quando eu cheguei ali, alguém me disse que, Diácono Roberto me disse, que a Vaninha foi para o hospital agora, né? A gente não sabe, o que certamente a Vaninha, pastor Roberto, né? Estão para o hospital, e na verdade eu pensei logo quando fosse assumir aqui, de fazer essa oração pela nossa irmã. Eu queria fazer um parêntese aqui, fazer essa oração agora pela Vaninha, tá bom? Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, Senhor, a tua filha está ali naquele hospital. Senhor, nós não sabemos o motivo pelo qual, Senhor, o que a levou, Senhor, Senhor, teus filhos foram numa emergência, ó Pai, mas nós pedimos ao Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus, para cuidar da tua filha. Senhor, nós sabemos de que tu és o Deus que cuida, Senhor, mas nós somos a igreja, Pai. Aqui nós estamos falando de amor, nós estamos falando, Senhor, de cuidado. Ó Deus, e nós nos preocupamos com os nossos irmãos e pedimos agora, Pai, que o Senhor tenha providência. Ó Deus, usa, Senhor, ali os médicos para que tenha, Senhor, um diagnóstico, Senhor, daquilo que a tua filha precisa. Ó Deus, e não deixa, Pai, ó Deus, que coisas melindrosas, coisas piores venham a acontecer, ó Pai, mas que seja apenas um sinal para que a tua filha possa cuidar de alguma área, ó Deus, ou algum diagnóstico, Pai, que ainda não seja, Senhor, de alguma coisa que venha trazer algum dano à saúde da tua serva. Ó Deus, mas nós pedimos, ó Pai, por qualquer que seja, Senhor, o motivo, nós pedimos para que o Senhor intervenha, para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa cuidar. Ó Deus, e Senhor, se há uma ação do inimigo, Senhor, contra a igreja, contra a nossa irmã, Pai, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus, Pai, e pedimos que a tua filha seja tratada como uma princesa do Senhor, naquela unidade hospitalar, Pai, que tenha um diagnóstico, Senhor, preciso, Senhor, para os cuidados da tua filha,
Para isso nós oramos a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Por que, irmãos, que nós estamos... Eu fiz aqui algumas anotações de coisas que são importantes para a vida da nossa igreja. Quem não ama, não conhece a Deus. A maior evidência de nós podermos dizer de que nós amamos a Deus é quando nós amamos os nossos irmãos. Quem não ama, não conhece a Deus. E muitas vezes, às vezes, por algum conceito errado, tem muitas pessoas que dizem que amam a Deus. Eu amo a Deus, Deus me conhece, Deus sabe que eu amo. Mas, quando precisa de se relacionar, não consegue se relacionar bem com as pessoas. E isso é algo que nós precisamos entender, de que nós precisamos de vencer isso. Porque eu preciso ver Deus nos meus irmãos. Em cada irmão eu preciso ver Deus. E meu irmão é uma oportunidade que eu tenho para servir a Deus. Quando a gente trata bem uma pessoa, quando a gente cuida bem de uma pessoa, é a oportunidade que você tem para dizer para Deus: Senhor, aqui eu estou cuidando dessa pessoa. Porque nós precisamos ver Deus em cada irmão. Nós precisamos de ver Deus nos nossos irmãos. Esse é um processo que precisamos de avançar e de crescer. Mas nós precisamos ver Deus em cada um dos nossos irmãos. Por quê? Porque nós somos semelhanças, irmãos, de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele criou o nosso irmão. O nosso irmão é criatura de Deus. Foi Deus que fez o nosso irmão. É Deus que salvou o nosso irmão. Com todas as suas dificuldades, com todos os nossos, às vezes, dificuldade de nos relacionarmos com aquela pessoa. Mas nós precisamos entender que nós precisamos de amar a todos e que nós precisamos ver em todos a semelhança de Deus, a vida de Deus, a imagem de Deus na vida dos nossos irmãos. Quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse é um desafio para todos nós, porque é muito fácil a gente dizer que ama a Deus, né? A gente não está vendo, né? A gente muitas vezes diz que faz a vontade a gente diz que faz a vontade dele, mas quando a gente muitas vezes é confrontado, se você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo muitas vezes ele nos confronta. Quem é de Deus, quem tem relacionamento com Deus, pode entender disto que eu estou dizendo. O próprio Espírito Santo, ele nos confronta. E eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo nos confronta, e às vezes a gente está sozinho, ninguém nem está sabendo da forma como que ele está nos confrontando. E muitas vezes ele nos confronta num momento bem tranquilo, para a gente poder assimilar aquilo que ele quer falar. Assim como nós precisamos de ter um cuidado de falar coisas que às vezes são polêmicas, que às vezes que são delicadas, às vezes a gente procura não falar isso
a qualquer momento, a qualquer hora com as pessoas, o Espírito Santo também, ele tem esse cuidado para conosco. E muitas vezes eu me sinto constrangido e eu fico pensando assim: gente, como é que Deus, ele é paciente, porque eu faço essa coisa errada há tantos anos, e eu sempre fui tratado com todo carinho, com todo cuidado de Deus, e Deus não havia ainda me revelado, nem me mostrado que o que eu fazia era algo muito errado. E a gente às vezes fica constrangido, mas a gente fica assim de boa, porque só está a gente mesmo, só está Deus e nós, Ele nos constrangendo, Ele nos falando, mas a gente agradece a Deus. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas em algumas situações eu já pedi perdão a Deus, no momento em que Deus me mostrou as coisas erradas que eu estava fazendo, e que eu pude ali agradecer a Deus, porque aquela coisa errada, ela não foi exposta para ninguém. Deus, ele teve cuidado para comigo, carinho para comigo, porque ele sabe do nosso coração, e ali eu pude me consertar. E muitas vezes eu posso falar disso, que muitas vezes, que às vezes as pessoas ficam assim, né, com aquela, com Wi-Fi, com antena assim, o que deve ser, hein? O que o pastor... Irmãos, são coisas simples na nossa vida, são coisas, ao mesmo tempo que são simples, mas tem coisas que Deus, ele trabalha na nossa memória, ele vai lá no profundo do nosso coração, para mostrar aquilo que está de errado, mas ele só mostra também quando você abre teu coração e diz: Senhor, eu quero viver em santidade, Senhor, eu quero te agradar. Ou quando você diz assim: Senhor, me mostra alguma coisa que esteja errado, que esteja escondido na minha vida, e que eu não sei o certo como te agradar. E aí o Espírito Santo vem, e sem nos constranger, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que ele nos constrange, mas não é algo que assim que você fica desajeitado perto das pessoas. Às vezes você está sozinho em casa, às vezes você está sozinho, mesmo assim num ambiente em que o Espírito Santo, ele fala contigo, te corrigindo, e ali você se conscientiza do seu erro, você se arrepende, você pede perdão a Deus, e ao mesmo tempo você começa a sentir alegria por causa do cuidado que Deus, ele tem para conosco. Quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Quem não ama não é nascido de Deus. Essas frases aqui são todas dentro do livro de João, que nós podemos ler. Quem não ama não é nascido de Deus. Quem não ama permanece nas trevas. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama jamais viu a Deus, porque Deus é amor. Agora tem uma frase aqui que eu anotei, que eu acho que é muito importante para todos nós como igreja. Eu não sei se eu passei aí algumas frases de Gandhi. Gandhi, ele foi um profeta de uma religião na Índia, e ele diz o seguinte: gosto do seu Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. Esta é a frase mais famosa atribuída a Gandhi. Ele explicava que os cristãos eram muito diferentes de Cristo. Tem uma outra frase: se não fossem os cristãos, eu seria cristão. Ele está dizendo que se
se não fosse os cristãos, ele seria cristão. Gandhi afirmou em várias ocasiões que se os seguidores de Jesus vivessem segundo os ensinamentos da Bíblia, a Índia seria cristã. Eu estou trazendo isso aqui para nós, porque nós queremos ganhar a Nova Holanda para Jesus. Eu quero ganhar a Nova Holanda para Jesus. Nós queremos, porque nós entendemos de que essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Nós não estamos aqui também para fazer as nossas vontades, né? Que a gente poderia simplesmente estar pensando assim: está muito bom, a igreja que nós estamos vivendo está de boa, é tão bom a gente ir para a igreja, a gente cantar louvores, a gente ir, nossos cultos já tem as programações, e a gente frequenta, e é tão bom a gente... Mas irmãos, nós não queremos só isso, nós queremos mais. Nós queremos ver pessoas entregando fuzil e dizendo: eu quero Jesus Cristo. Pessoas que vivem vida completamente de prostituição, deixando a prostituição, porque elas querem Jesus Cristo. Elas entenderam de que existe um Deus santo, um Deus que é vivo, um Deus que dá vida de verdade. E essas pessoas se renderem aos pés de Jesus. Eu creio de que Deus vai fazer isto. Eu creio que Deus quer fazer isto. Agora eu também entendo que nós temos que pagar um preço. Nós temos que mudar nossa concepção de vida. Nós precisamos de deixar de ser quem nós somos. Nós precisamos de fazer algo muito mais, algo muito maior. Nós precisamos de nos esforçar, nós precisamos de nos amar. Eu preciso, como pastor, amar muito mais os irmãos, cuidar muito mais dos irmãos. Eu sei daquilo que, diante de Deus, eu preciso fazer. Muitas vezes o que eu posso dizer para os irmãos é que ainda aquilo que eu preciso fazer, eu ainda não faço. Eu ainda não tenho feito. Mas Deus sabe que eu quero. E eu peço a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu quero fazer, porque eu entendo que Deus Ele pode fazer muito, mas nós precisamos de pagar o preço, de dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz de mim a tua vontade, faz de mim o teu querer. Porque quando eu entro aqui na Nova Holanda, eu entro como um missionário. Eu venho aqui porque Deus me trouxe para cá, porque eu tenho um chamado de Deus para este lugar. Deus não me chamou para ir para outro lugar. Eu posso até, por questão de conveniência, nós podemos até achar de que é muito mais fácil. Irmãos, quando eu era muito mais jovem, a própria irmã Terezinha ali, e irmãos aqui falavam assim: irmão, vai para um outro ministério, vai lá na Igreja Universal, que o pastor vai desenvolver um ministério lá. E muitas vezes, a gente assim, no nosso pensamento humano, a gente pensa em várias coisas da nossa vida. Mas hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que eu estou aqui neste lugar, porque Deus me plantou para fazer a sua obra aqui neste lugar. Agora, todos nós precisamos de saber de que não é fácil, nós precisamos de pagar um preço de nós nos rendermos ao Senhor, um preço de nós dizermos ao Senhor: Senhor, me muda, Senhor, me transforma, Senhor, trabalha no meu eu, trabalha na minha vida, Senhor, me quebranta, Senhor, me humilha cada dia mais, para que eu não viva as minhas próprias vontades, mas para que eu possa fazer a tua vontade, Senhor. E aí nós entendemos isto. Por quê? Porque tem uma frase aqui, assim: por que o amor de Jesus é um amor novo? Quando ele diz assim: um novo mandamento vos dou, porque Cristo nos desafia a amar como Ele amou.
O texto vai dizer que assim como Cristo nos amou, assim como Cristo deu a vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16, esse texto é até interessante, que a gente conhece João 3,16, e esse é 1 João 3,16. Pode colocar para a gente ler? Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Você entende isso? Que tipo de amor que nós estamos sendo convidados a viver? Da gente poder entregar a nossa vida. Olha, a gente não pode viver a gente querendo que o nosso irmão mude. A gente não tem que se preocupar se o irmão vai mudar ou se ele não vai mudar. O que eu tenho que me preocupar é que eu tenho que amá-lo, eu tenho que recebê-lo, eu tenho que cuidar dele. Eu não posso esperar que ele mude para eu amá-lo. Eu preciso amar como Cristo, porque quando Cristo ele fala assim, um novo mandamento vos dou, esse novo é uma qualidade, é uma forma que Ele espera que nós amemos uns aos outros. E aí tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é a frase que tem que ser a identidade da nossa igreja. O amor cristão não é um sentimento, é a ação. Nós não podemos viver e nem fazer porque nós sentimos vontades. Nós fazemos porque é um mandamento, que é uma ordem do Senhor. E nós queremos, como discípulos dele, nós queremos obedecer. Mas a frase é essa aqui, ó. Não somos quem dizemos ser, mas o que fazemos. Nós não somos quem nós dizemos ser. Nós somos aquilo que nós fazemos. Então o que Deus ele quer é que a gente não esteja aqui filosoficamente falando, dando excelentes discursos, mas que a gente esteja fazendo. É fazendo uns pelos outros. É no partir do pão. A comunidade evangélica em Amor e Graça tem isso que é tão gostoso entre nós, né? Que quando nós vamos ali para o refeitório, para a gente comer um pão, e mesmo que seja só o pão com manteiga, né, como muitas vezes acontece, às vezes a gente compra leite durante a semana, às vezes não tem leite, só o cafezinho puro, mas o gostoso é de você estar ali sentado com os irmãos, de nós podermos estar sentado com os nossos irmãos. Então, queridos, eu sei que aqui nós temos muita coisa para a gente ler. Eu gostaria só de ler mais um texto para nós podermos encerrar essa palavra. Eu queria ler também 1 João 3, do versículos 11 ao 18, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Preste bem atenção aqui nesse texto, irmãos, que esse texto aqui ele fala de algo que nós vamos ser rejeitados pelo mundo. Muitas vezes a gente até mesmo não entende, né? Alguém, hoje até um irmão aqui da igreja estava falando comigo, de que, pastor, por conta de algumas igrejas tratarem alguma outra religião de uma forma desrespeitosa, criou assim uma inimizade entre as pessoas do mundo com a igreja. Hoje as pessoas do mundo têm rejeitado a igreja por conta disso. Na verdade, irmãos, nós seremos rejeitados, não por alguma coisa que a gente vai fazer de errado, mas a gente vai ser rejeitado até mesmo pelas coisas certas que nós pregamos e ensinamos.
Então aqui o texto: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Essa é a palavra de Deus, irmãos, que é a palavra que quer que nós sigamos, que quer que nós obedeçamos, que quer que nós pratiquemos essa palavra, né? Nós aqui na igreja, nós temos ensinado isso, né? Se chega uma pessoa aqui, e se essa pessoa diz que está com fome, a gente nunca despede essa pessoa sem dar um prato de comida, ou alguma coisa para saciar a sua fome. Nós não podemos, como igreja, nós nos colocarmos na condição de quando uma pessoa necessitada ela aparece, a gente ficar sempre julgando de que essa pessoa quer levar vantagem sobre nós. É lógico que nós precisamos de ter sabedoria, porque a gente sabe que muitas pessoas aproveitam quando a igreja ela se coloca para ajudar. Então aparecem muitas pessoas para pedir socorro, mas a igreja ela tem essa responsabilidade de socorrer, de ajudar. A igreja não tem vamos dizer, essa proteção da gente dizer de que todo mundo é viciado, de que todo mundo é drogado, de que todo mundo não quer trabalho. Não, nós fazemos aquilo que Jesus ele nos ensina, de acolher, de assistir e também de ensinar, né? Nós não apenas temos que dar o peixe, mas a gente tem que ensinar também as pessoas a pescarem, né? Não quer dizer de que, então alguém que está precisando da igreja, a igreja vai sustentar. Não, em alguma situação nós ajudamos, e até ajudamos em algumas circunstâncias até mais prolongada, mas também como igreja, nós como igreja de Jesus Cristo, nós temos que ensinar as pessoas a lutarem pela vida, porque é assim que Deus ele trabalha conosco, e Deus ele nos abençoa dessa forma. Mas o interesse da igreja, o propósito da igreja é de socorrer e de assistir a qualquer um que seja, mesmo aquela pessoa que a gente até vê, né? Que tem pessoas que só vêm naquela hora que o culto está acabando e vem para pedir alguma coisa, mas a gente mesmo assim, a gente não se recusa em ajudar, em abençoar a pessoa. Mas eu estou dizendo isto porque hoje é um dia em que nós tivemos aqui, em que temos aqui uma oferta, em que a gente faz a oferta das primícias, em que a igreja, em que nós ofertamos para que as pessoas necessitadas, elas possam ser socorridas nos momentos das suas dificuldades. Na nossa igreja, nós nos sentimos muito constrangidos quando a gente ouve uma história de alguém da própria igreja que conta no seu testemunho de sentir fome, de passar fome, de ter necessidade. E nós nos colocamos, irmãos, nós queremos, na verdade, aqui não é uma pregação e nem não estou aqui fazendo um discurso político, mas é importante que as pessoas elas saibam
de que a igreja ela socorre, de que se você tiver uma necessidade, muitas pessoas ficam desempregadas, muitas pessoas passam por dificuldades financeiras, e é muito triste para nós a gente saber que o irmão nosso, ele está passando por privações ou necessidade, às vezes até do que comer. Então, nós não queremos de que isso aconteça no nosso meio, na nossa igreja. Se você tiver nessas condições, você pode nos procurar, porque nós vamos te ajudar e socorrer você na tua necessidade. Quando eu me casei, eu não vou dizer que eu passei fome, né? Mas eu tinha minhas estratégias para sabotar meu estômago, né? Então eu ia para o seminário, estava casado recentemente com a minha esposa, eu ia para o seminário. Aí sabe qual era a minha estratégia? Para eu não sentir muita fome, eu comprava biscoito recheado e comia bastante biscoito recheado e depois bebia bastante água. E nos anos 80, foi os anos assim que fast food, essas coisas assim de lanche, né, vieram assim para o Brasil. E eu me lembro que eu chegava sempre na cantina do seminário e sentia aquele cheiro de hambúrguer, cheiro de alimento, mas eu não tinha dinheiro para comprar um hambúrguer naquela época. Eu não tinha dinheiro para minha esposa ir comigo. Ela ficava em casa, que eu não tinha dinheiro de passagem. Porque se ela fosse comigo, já iria prejudicar nas nossas finanças. Então, ela ficava em casa, a gente era novo de casado, e ela ficava em casa. E eu ia para o seminário sozinho, né? E muitas vezes a deixei sozinha e com muitas privações. Também logo no primeiro mês que eu me casei, a gente casa, né, faz aquela festa, mostra para todo mundo que, foi maneiro, mas logo no primeiro mês eu não tinha nem depois o dinheiro para fazer compras. E aí eu, falando com alguém aqui da igreja, né, aí eu ganhei uma cesta básica. Logo depois que eu casei, eu ganhei uma cesta básica para ajudar nas despensas da minha casa. Irmãos, aquilo que acontece comigo, acontece com todo mundo. Todo mundo passa por dificuldades. E você nunca tenha vergonha quando você tiver em dificuldade. Porque para nós, como igreja, é muito pior a gente saber que entre nós alguém está passando por dificuldades de não ter o que comer. Então os irmãos entendam bem de que igreja, nós somos uma família. E como uma família, nós temos responsabilidades de ajudar, de acolher, de assistir e de fazer com que todo mundo também lute, que todo mundo possa vencer as suas dificuldades. Mas todos nós passamos por dificuldades, todos nós enfrentamos dificuldades financeiras, mas Deus é maior. Deus, ele se tem que botar água no feijão, coloca água no feijão. Se tem que dividir o pão, vamos dividir o pão, mas não vamos deixar de amar e de cuidar uns aos outros. E que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar muito mais ainda ao meu e ao seu coração. E aquilo que Deus quiser usar você para abençoar alguém, nunca se recuse, porque às vezes uma pessoa está precisando de uma ajuda, e Deus fala assim, vai lá na casa de fulano, leva isso para Beltrano. E aí você diz assim, mas se eu chegar lá e for ajudar uma pessoa, que essa pessoa vai pensar de mim? Irmãos, ela não vai pensar nada de errado, ela vai crer que Deus existe, porque você foi usado por Deus para levar uma bênção para aquela pessoa. Estou falando isso porque acontece às vezes isso, tá? Amém? Eu encontrei uma vez a minha irmã, eu me lembro de Inhaúma, eu estava morando em Inhaúma nessa época. Eu me encontrei a minha irmã Zizinha, e ela, dentro do mercado, ela falou assim, Aloysio, Deus mandou eu comprar aqui uns negócios para você.
E foi tão marcante para mim que eu nunca mais me esqueci disso, né? Eu poderia ter levado aquilo assim de uma coisa tão natural, mas Deus usa mesmo, irmãos. Mesmo aquele irmão da nossa carne, ou aquele irmão bem próximo da gente, Ele usa assim para a gente socorrer uns aos outros. Amém? Curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Pai querido, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. Senhor, Senhor, entendemos de que amar como Jesus nos ensina a amar, amarmos. Senhor, como está escrito em João 13:35, em que Jesus nos diz de que nisto o mundo vai conhecer, nisto a Nova Holanda vai conhecer que a SEAG é discípulo de Jesus. Quando nós nos amarmos, Senhor, ensina-nos a amar, Senhor, nossos irmãos. Senhor, ensina-nos a tomar decisões, não, Senhor, que venham agradar os nossos corações, mas que venham agradar o Teu coração. Ó Deus, tira, Senhor, de nós todo o medo, porque a Tua palavra diz que quem ama não tem medo. Senhor, que em nós haja a perfeita liberdade para nós podermos amar nossos irmãos sem medo, sem desconfiança, mas, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar. Senhor, nós entendemos de que a pregação, ela é pregada, falada, mas ela também é anunciada. Senhor, e que nós possamos, que o amor de cada um de nós para com os nossos irmãos seja, Senhor, uma marca, Senhor, um anúncio daquilo que Jesus vive e que é de verdade, e que as pessoas possam ver Jesus através das nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a amar, ajuda-nos, Senhor, a cuidar, ajuda-nos, Senhor, a visitar nossos irmãos, aqueles que não podem mais vir à igreja por motivo de enfermidades, Senhor, e que eles só podem nos ver quando nós os visitamos. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Para isso nós oramos a Ti, te pedimos, ó Pai, humildemente, em o nome do Senhor Jesus. Amém.